para nós uma indicação da volta do Senhor. Se a gente voltar aqui um pouco adiantar um pouco para Lucas, a gente vai ver que tais acontecimentos têm já sido preditos pelo Senhor, como a Bíblia é preciosa, né? Se tem tudo na Bíblia, né? Tem tudo. Não adianta. Até física tem na Bíblia. Deus foi quem inventou a física, né? O mar dissipar, a força das ondas, a energia que vem das ondas, né? Senhor Jesus amado, não precisa nem saber, estudar para saber que a areia tem esse sentido, né? Tem essa função no mar, né? Por que tem areia no mar? Agora nós sabemos, né? Você nem ser expert, só ler a palavra, amém? Que fala ainda no versículo de Lucas 21, versículo 11, e diz, ó, hein? Haverá grandes terremotos. Aqui eu estou predizendo os tempos do fim. Epidemias. Terremoto tem havido? Tem. Muitos terremotos. Constantemente tem terremotos. Epidemias. É porque, irmãos, tem acontecido tantas coisas hoje em dia que a gente não tem nem percebido o mal que tem acontecido. Pensa que não passou, a gente já esqueceu. Já esqueceu, né? Epidemias, né? Epidemias, irmãos, tem ocorrido, né? Estamos passando uma pandemia, né? Talvez a palavra pandemia não tivesse aqui quando o tradutor escreveu, pois talvez seja uma palavra recente para indicar uma epidemia de proporções globais, né? Mas o Senhor disse aqui já que haveria epidemias, ou seja, doenças, né? Doenças de vários tipos que trazia a mortandade da humanidade. Isso indica, irmãos, a proximidade da volta do Senhor, né? Proximidade da volta do Senhor. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Haveremos coisas espantosas, coisas que aparentemente são absurdas, mas que são espantosas, nossos olhos nunca vistos, né? Mas acontecerão. Tudo isso indica também a volta do Senhor. Não é para ficar com medo, irmãos, é para nos orientar. Nos orientar no sentido de que estamos buscando o quê? Eu estou buscando o quê? Temos preparado? Precisamos preparar, né, irmãos? Ainda traz outro versículo, capítulo 18, versículo 18 fala assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça e a vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma. Amém? Você tem estado encorajado dessa palavra? Que nenhum fio da nossa cabeça será perdido? O Senhor cuida, irmãos, de cada cabelo no seu que cai. Ele sabe quantos cabelos você tem. Eu sei, né? Mas Deus sabe, né? Então Ele cuida de cada coisa da nossa vida. Que possamos fazer é perseverar para que ganhar a nossa alma. Veja, irmãos, como que a palavra que temos ouvido é muito preciosa. Quem, irmãos, tem falado sobre salvar a alma? Tem irmãos que pensam que alma e espírito é uma coisa só. E nós temos discernimento desse homem tripartido que nós somos, né? E que essas três partes ele precisa de salvação. Então hoje estamos nesse processo de salvar a nossa alma pela nossa perseverança, né? Possamos progredir. Amém? Então, irmãos, esses são sinais da volta do Senhor. Vimos também, irmãos, que esse mundo não é assim à toa, né? Mas há um governo nesse mundo. Um governo paralelo ao de Deus. Um governo que vai de encontro ao governo de Deus. Vocês vão ter deixado muito claro em essas 4 mensagens que temos ouvido dos irmãos no sábado e domingo, né? Muito mais claro do que alguns de nós sabíamos, né? Bem profundo mesmo. Outro versículo trata isso, esse aqui, no capítulo 2, ele fala assim: nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Né? Veja, curso do mundo, príncipe da potestade do ar. Segundo o espírito que agora atua nos filhos de desobediência. Veja quantos itens, quantas entidades, né? Ele fala aqui nesse versículo, referentes, né, ao governo de Satanás. Né? Ele fala assim, segundo o curso deste mundo, ou seja, tem uma linha ou uma ideologia que o mundo segue, e esse curso do mundo ele é governado pelo príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe? Satanás. E também do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja quanto itens, já vamos ver mais aqui. Aqui em Efésios 6:11, ele fala assim, ó, revestidos da armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E sim contra principados e potestades aqui. Outras, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Esse mundo tenebroso aqui, na versão de NVI, mostra que esse mundo aqui é o sistema mundano atual, né? Então veja assim que tudo isso tem um governo, né? O governo é o inimigo, né? O seu príncipe, conforme João 12, 31 vai mostrar para nós, hein? Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso, né? E a gente viu também na mensagem do sábado, domingo, que esse príncipe, né? Satanás, ele tem sua hierarquia, né? No seu reino, né? Ele tem um rei, né? Conforme Mateus mostra para nós, Mateus 12. Satanás, ele tem uma hierarquia, ele como governante desse seu reino, ele tem os seus anjos caídos, né? Seus principados e potestades, demônios, e dentre eles tem a sua hierarquia governando sobre lugares, né? E com patentes diferentes. Veja como o inimigo ele é organizado, mas tem os seus desígnios e estratagemas. Por isso que no Pai Nosso eu falo que para Deus nos guardar do mal, né? O Senhor nos guarda do mal, livre do mal. O mal ali no original é maligno, né? Livre do maligno, né? Capítulo 12, versículo 22 fala assim, ó. E então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e ouvir. E toda a multidão se admirava e dizia, este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Né? Jesus, porém, reconhecendo-lhes o pensamento, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele demônios, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Você está dizendo aqui que se ele estava expelindo demônio por Beelzebul, né, como sendo um dos príncipes, né, de Satanás, como é que ele iria de encontro ao reino do qual ele faz parte? O reino não subsistirá. O que é subsistirá? O reino não vai permanecer, ele vai decair, ele vai ceder, né? Então ele está dizendo que ele não pertence ao reino de Satanás, né? Mas pertence ao reino oposto, contrário de Satanás, que é o reino de Deus. Então, sendo assim, a ênfase que eu quero dar aqui é justamente que Satanás ele tem seu príncipe, o seu reino, né? O seu principado, o seu reinado, né? E nesse seu reinado há hierarquias de anjos, né? Conforme mostra Daniel, na visão que ele teve, e que o anjo, ao Daniel estar orando, veio até Daniel trazer uma mensagem, mas ele foi impedido, né? Durante o tempo de chegar a mensagem, devido à batalha que teve que enfrentar para poder dar a mensagem a Daniel no caminho, né? Enfrentar contra quem? Contra os príncipes de Satanás, né? Ele fala aqui no versículo capítulo 10 a 13, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs os meus joelhos e palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento à palavra que vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que estou enfiado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-me perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, né? Esse aqui, reino da Pérsia, né, irmãos, não é o rei da Pérsia da época, né? Mas é o príncipe no caso, o príncipe nas regiões celestes, onde habitam os principados e potestades, que impediu, né? Aquele anjo satânico, né? Que está a serviço do reino de Satanás, tentou impedir o anjo Miguel, que é o anjo mensageiro, de trazer a mensagem, né, para Daniel, né? E ele resistiu ainda por 21 dias, mas Miguel conseguiu vencê-lo e trouxe ali a mensagem. Então, a gente vê assim como, irmãos, é organizado o reino do inimigo, né? E precisamos ainda mais se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, são indicações da volta do Senhor. Mas como enfrentar, irmãos, tais inimigos invisíveis?
como você enfrentar o inimigo que fica jogando coisas na sua mente, na sua cabeça. Pensamento de pecado, da vida da alma, de orgulho, pensamentos negativos. Como? Como é que a gente consegue combater contra o que se não vê? Será que é coisa da sua cabeça ou é coisa do inimigo na sua mente? Como a gente fica em dúvida certos momentos, né? Então só tem um jeito, irmão, de discernirmos o que é do inimigo e o que não é do inimigo. É na palavra. Vamos ver aqui três exemplos de pessoas que ou formas que Deus nos mostra de vencer o inimigo. É pela palavra. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Esse versículo é rico porque ele fala do filho varão, daqueles que venceram o dragão, a antiga serpente. Ele fala assim, eles, pois, o venceram. Primeiro, por causa do sangue do cordeiro. Você quer vencer? Aplica o sangue sobre os seus pecados. Aplica o sangue sobre a sua consciência, vai só limpar a sua consciência de obras negativas. Aplica o sangue para expulsar o inimigo da sua mente, porque o sangue tem esse poder de expulsar o inimigo da sua mente e dos seus pensamentos. Se você proclamar a Deus, a Jesus, né, o sangue dele, e dizer isso a Satanás claramente com a sua boca, ele vai bater e retirar da sua mente. Porque o sangue tem esse poder, essa eficácia, amém? Então aplica o sangue. O sangue foi um do primeiro motivo de os vencedores poderem vencer o inimigo, né? Por o sangue ele traz a condição normal, né? A condição saudável. Aí o ponto 2 ele fala, por causa da palavra do testemunho que deram, ou seja, a palavra. Não tem, irmão, salvação se não for pela palavra. Não é a palavra leite, que eu vou falar daqui a pouco, mas a palavra sólida. Precisamos galgar essa palavra sólida na nossa vida espiritual, para que possamos discernir o bem ou o mal, alma e espírito, propósito e desígnio no coração, como fala em Hebreus 4:12, né? E o terceiro ponto é não amaram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É justamente negar a nossa vida da alma, né? Essa vida que quer agir independentemente de Deus, né? Então são esses 3 pontos, né? Conforme Apocalipse 12, 11. Mas tem outros trechos aqui que a gente vai ler agora. Não tem pressa, irmãos? E tem, hein? 1 João 2,14. Muito ricos versículos que ele fala para nós. E para os jovens também, hein? Bem jovens, não de jovens. Nunca mais tivemos nossos encontros. Era muito bom. Engraçado, né? Ele fala, filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Como é que vence o maligno? Pela palavra de Deus que permanece em nós, né? E por último, Efésios traz outro item interessante. Efésios 6, 17 diz assim, ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente vê assim, irmãos, que a palavra é necessária na nossa vida, né? Mas que palavra, né? A gente vai desfrutar. Precisamos galgar uma palavra mais sólida, uma palavra da justiça, né? Como fala lá em Hebreus capítulo Senhor Jesus, capítulo 5, né? Vamos ver Hebreus capítulo 5? Senhor Jesus, capítulo 5, versículo 11, fala assim, a este respeito temos muitas coisas a dizer e difícil de explicar, porquanto não tendes tornados tardios em ouvir, né? Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tem novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornares como os necessitados de leite e não de alimento sólido, né? Então aqui o autor está falando que pelo que os judeus ou os hebreus já teriam ou tinham ouvido a respeito de Jesus, a respeito do que o Senhor tinha falado, já era para ele já estar mais avançado, ouvindo falar mais sólido
mas é necessário que ele novamente falasse coisas elementares, coisas de bebê, de quem está recebendo a palavra agora, né? Como se tudo é bem líquido, como leite, né? Ó Senhor Jesus amado, você, irmãos, tem recebido ou tem tomado só leite, ou você ainda precisa de leite? O que é a palavra de leite, irmãos? A palavra de leite é uma palavra só de consolo. A gente pode, comendo comida sólida, tomar leite, não tem problema, porque vai nos dar consolo. Mas, entretanto, irmãos, leite tem um tempo para se tomar leite. Tem hora que você tem que parar de tomar leite e avançar para comer comida sólida, né? Comida firme, que lhe traz substância, né? Que lhe traz crescimento, né? Então, por isso que é a necessidade da gente galgar esse aspecto, né? Se está ouvindo só leite, irmãos, que você está ouvindo ainda coisas elementares, como, por exemplo, palavras sobre batismo. Talvez tem gente que ainda não é batizada, né? Depois de tantos tempos reunindo, por exemplo. Isso é leite, irmãos, né? Está ouvindo palavras sobre a salvação do Espírito ainda isso é leite, né? Ou só quer ouvir palavras sobre promessa de Deus lhe dar bens, de Deus lhe dar talvez até mesmo uma cura, né? Deus pode curar a gente, né? Mas a gente nem pode basear nossa fé na nossa cura, né? Pode ser que no plano de Deus não tenha a cura, né? Isso às vezes acontece ou não acontece, né, irmãos? Então isso tudo ainda é leite, né? Onde temos Deus apenas como aquele que cumpre os nossos pedidos, né? Precisamos agora passar para o alimento sólido. No alimento sólido a gente cumpre os pedidos de Deus, né? Deus tem sua vontade, tem seu desejo e quando estamos comendo comida sólida, a gente começa agora a entender a vontade de Deus e querer fazer a vontade de Deus. Isso é comida sólida, né? Então, o leite é para os inexperientes na palavra da justiça, porque é criança. Não quer dizer, aqui não está falando, irmão, de você ser mestre na palavra, mas está falando de você agora querer fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você está crescendo. Quando alguém é criança, alguém só pensa em atender às suas necessidades, comer, beber, brincar, se divertir, né? Não tem ainda responsabilidades. Mas quando se torna um adulto, você agora passa a ter responsabilidades e passa a pensar em outros, não só em si, mas em outros, né? Principalmente quando você tem uma família, né? Então por isso, irmãos, que precisamos galgar esse aspecto, né? Fala o 14, mais ou menos sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Louvado seja o Senhor. Então esse é o alimento sólido que Hebreus traz para nós. O livro de Hebreus, irmãos, ele tem uma característica interessante, eu já acabando, né? Parece um local de reunião, né? Estou avisando já acabando, né? Mas estou já acabando mesmo. O livro de Hebreus, irmãos, ele é um livro que está sendo aberto para nós, tem muitas coisas profundas. Talvez, para quem tem um pouco mais de conhecimento, veja o livro de Hebreus como sendo um livro que traz a superioridade de Cristo sobre os anjos, por exemplo, sobre Moisés, sobre Arão e o sacerdócio levítico, né? Não é só apenas isso, irmãos. O livro de Hebreus tem um ponto precioso, né? Que ele tem como foco, né? Além de mostrar esses itens, também nos conduzir à glória. Amém? A glória que está no Filho. Por isso que o versículo 2:10 é muito rico, né? Que o Senhor está nos aperfeiçoando, né? Para nos conduzir à glória, né? Então esse é o foco central, né? Do livro de Hebreus, além daqueles que eu já havia falado, né? Senhor Jesus amado. E para isso, irmãos, ele, de forma microeconômica, né? Ele traz para nós a questão do Senhor ser o nosso Melquisedeque, ou sacerdote na ordem da ordem de Melquisedeque. Pois a ordem de Arão, que era quem está baseado no Antigo Testamento, e o sacerdócio do povo judeu, era um sacerdócio imperfeito, como mostra o capítulo 7 de Hebreus. Mas o sacerdote de Melquisedeque, que não tinha princípio de fim de existência, ou seja, que não tem a origem humana, né? Origem em homens, né? Imperfeitos, mas em Deus, que é perfeito, irmãos. E Deus o constituiu sacerdote por nós, né? Senhor Jesus amado. Então,
esse sacerdócio, irmãos, ele é perfeito, né? Um sacerdócio real, né? Proveniente não só de realeza, mas também, não só, perdão, de sacerdócio, mas também de realeza. Capítulo 7, versículo 11, fala assim: portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também uma mudança de lei, né? Conforme a lei mosaica, apenas a família de Arão podia ser sacerdote, né? Então, que necessidade haveria de ter outro sacerdote, se não houvesse uma mudança de lei? Que lei é essa, né? A lei do Antigo Testamento, né? Então, ele fala no versículo 13, porque aquele que são ditas estas coisas pertence a outra tribo, a qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o Senhor Jesus procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Então, o Senhor não era da tribo de Arão, da família de Arão, e nem muito bem da tribo de sacerdotes, né? Mas, pelo contrário, da tribo de Judá, a qual era realeza. Então, ele, por direito, não deveria ser um sacerdote. Isto ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque, que se levantou outro sacerdote. Então, conforme Gênesis 14, a gente vê que Melquisedeque, ele foi o sacerdote que chegou a Abraão e lhe deu pão e vinho naquela batalha dos 4 reis contra 5, né? Senhor Jesus amado. Então, esse sacerdote, né, Melquisedeque, é de onde provém a linhagem de Jesus, né? Porque ali era o próprio Jesus oferecendo pão e vinho, em trocando em miúdos, né? Era o próprio Jesus oferecendo pão e vinho a Abraão, né? Então a gente vê aqui que o Senhor, ele, versículo 15, isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, né? Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, não conforme a lei de mosaica, né? Mas segundo o poder da vida indissolúvel, amém? Jesus é sacerdote pela vida indissolúvel, a vida de Deus, não tem fim, não se dissolve, não se acaba, né? Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior aliança por causa de sua fraqueza e inutilidade, né? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, de fato. Ninguém foi aperfeiçoado pela lei. Ninguém foi salvo, recebeu a salvação pela lei. Pelo contrário, a lei ela serviu como um aio e condenava, né, o homem, pois o homem nunca conseguiu cumpri-la. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. É visto que não é sem prestar juramento, porque aquele sem juramento são feitos sacerdotes. Mas estes com juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, Deus aqui diz que o Senhor jurou por si mesmo, né? Porque a continuação vai falar que você julga por algo que é superior, ou jura, né, por algo que é superior. Mas não tem nada superior a Deus. Então ele jurou por si mesmo, né, que Jesus era o nosso sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nele podemos, irmãos, ancorar a nossa alma, né? Ancorar a nossa alma no Senhor para podermos perseverar até o fim, até recebermos de Deus a promessa. Qual é a promessa que Deus tem para você? É sua casa? Possa ser. Parte dela, né? É um carro? Pode ser. Mas a principal promessa que Deus tem para nós é de nos levar à glória. Essa é a promessa que mais Deus se importa. Deus se importa sim com suas coisas, irmãos. Deus se importa com sua saúde. Deus se importa com sua condição financeira. Deus se importa com o seu sustento. Deus se importa com sua família. Deus se importa, irmãos, com tudo o que é seu, pois Deus é seu Pai. Então, Deus se importa com tudo o que é nosso. Eu não estou dizendo aqui que nada que nós temos que é nosso é sem importância para Deus. Tem importância. Deus se importa com tudo. Ora a Deus tudo que você precisar. Não deixe de orar não, colocar diante da mão do Senhor não. Que o Senhor, Ele se importa com você. Talvez um amigo seu, um colega que você fale, não se dê nem ali, né? Mas o Senhor, Ele está se importando. Converse com o Senhor, tudo que você precisar. Mas Deus também, irmãos, tem o seu plano. Ele tem a sua vontade. E Ele deseja cumprir a sua vontade. Ele não quer estar apenas fazendo a nossa vontade,
ou cumprir nossos pedidos. Ele quer cumprir nossos pedidos conforme sua vontade, mas com o foco central é de ele voltar. O foco central é dele cumprir o seu plano, que é reinar sobre essa terra, né? Julgar essa terra e dar fim ao caos que já existe e pior vai ficar. Né? E quer que aqueles que são seus escolhidos participem disso e seja cordeiro com ele. Esse, irmãos, é a promessa de Deus para você e para mim. Por isso que ele colocou em nós o Espírito como uma garantia, para quando ele voltar, ele vir e tomá-lo conosco, né? Preparado e aperfeiçoado. Então, sejamos aperfeiçoados. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar, né? E desligando sem orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. De fato, venha nos aperfeiçoar. Queremos, Senhor, ser úteis a Ti, fazer a Tua vontade. Os sinais estão claros para nós quanto à Tua volta. O Senhor está muito próximo de voltar. Não queremos, Senhor, estar apático ou viver a vida da igreja de qualquer forma. Queremos viver a vida da igreja da melhor forma possível, mesmo em nossas casas, mesmo sem se reunir presencialmente. Queremos viver a vida da igreja junto com a nossa família. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor. Oh, Senhor, não queremos, Senhor, Jesus amado, ficar de fora do Teu plano, de fora da Tua vontade, ser de fora dos Teus escolhidos. Nós queremos fazer parte disso. E queremos que o Senhor tenha nos chamado. Oh, Senhor Jesus, cuida da vida de cada irmão, cuida do trabalho de cada um, cuida da saúde de cada irmão da igreja em Guarabira, alcança ainda mais pessoas. Senhor, o Senhor tem esse poder. Talvez esse momento atual tenha abrangido o coração das pessoas e abramido para que elas possam, Senhor, receber a Ti. Por isso, Senhor, venha ganhar mais pessoas, mesmo sem ter um contato direto. Ajuda-nos, Senhor, a evangelizar, a levar o Senhor para as pessoas, a dar testemunho da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos prepara, Senhor. Queremos estar pronto para a Tua volta. De fato, Senhor, vem cuidar de cada irmão no seu dia a dia, Senhor. Abençoa cada um. Livra cada um do mal. Acampa Teus anjos. Oh, Senhor Jesus amado. Louvado seja o Senhor.